Olá pessoal, bom dia. Vamos responder mais uma questão aqui. Essa questão que eu escolhi foi do Enem Digital de 2020. Então, bora fazer a leitura. Por muitos anos, o Brasil tem configurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Então, sempre, na grande maioria das vezes, as questões do Enem elas vão vir assim, contextualizadas com alguma coisa da nossa realidade. E aqui está falando de uma coisa que acontece no Brasil, né? Que é o Brasil ser um dos maiores exportadores do mundo de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto. Então, esse alto custo do imposto, ele foi feito a quem? Ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Aqui, essa questão do imposto é uma questão que nos toca bem na feridinha, né? Porque o Brasil é um dos países que mais cobra impostos do mundo. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare. Então, essa informação é importante. Plantado. E vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então, cada saca de soja. Então, bora desenhar aqui uma saca de soja. Ele vendia, né, por R$ 50. Ciente desses valores, de 60 quilos, né? Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Então, o lucro ele vai ser obtido, né, através dessas sacas vendidas, né? Claro que se ele vende soja, o lucro dele vai ser obtido pela venda da soja. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eita. Vamos deixar do jeito que tá. Aqui, ó. X sacas de 60 quilos. Ele não fala a quantidade de sacas que ele vendeu. Ele diz que é X, né? Então, ó, já nos vem aí em mente que vai ser uma equação, né? X, equação, álgebra. E todas as sacas foram vendidas. Então, ele vendeu todas as sacas, mas a gente não sabe qual é essa quantidade de sacas vendidas. Bora para a pergunta. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Nossa, tá horrível essa cor. Vou colocar amarelo. Então, a gente quer saber qual é a função lucro que é obtida pela quantidade de sacas de soja vendidas. Então, primeira coisa, observando essas alternativas aqui, a gente já percebe que todas elas são o quê? São funções do primeiro grau, funções lineares. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente já sabe que a nossa função, a função que a gente tem que encontrar, é uma função linear, uma função afim, né, do primeiro grau. E ela tem uma forma, não tem? A forma dela é qual? É ax mais b, que é a função. Deixa eu apagar aqui. Que é a função, ela é ax mais b. Então, a gente vai encontrar isso, né? Então, é função lucro, a gente quer encontrar com a expressão que determina o lucro. Então, primeira coisa na função lucro, então eu vou colocar aqui a função lucro, ela é obtida através de quê? Bora pensar. Para a gente obter o lucro de alguma coisa que a gente vai vender, primeira coisa, quanto é que eu vou vender essa coisa, né? Então, sei lá, você quer vender uma caneta, por exemplo. Você vai vender essa caneta por R$ 5. Nossa, é uma caneta cara, mas é uma caneta muito boa e você vai vender ela por R$ 5. Esse é o preço que você vai receber quando alguém te comprar, certo? Só que essa caneta, ela teve um custo, né? Você está revendendo, mas você não comprou ela por R$ 5. Você também não comprou ela por R$ 6, por exemplo, né? Claro que pode ocorrer, mas nesse aqui, essa caneta é nova e você está revendendo. Então, você está tendo um lucro. Você comprou essa caneta, digamos, por R$ 3. E você vai vender por 5. Então, qual é o teu lucro?
O teu lucro não é esse dinheiro aqui, essa venda, menos o custo, né? Não vai ser 5 menos 3? O preço que você vendeu a caneta, menos o custo que ela teve. E aí, o seu lucro é R$2. Na função lucro é a mesma coisa. A gente vai ter que a função lucro ela é dada pela diferença entre a receita. A receita é o quê? É o valor que você recebe com a venda dos seus produtos. Menos o custo que esses produtos têm, porque eles não têm um custo, né? Se você está revendendo, você comprou por um preço menor e vai vender por um preço maior. Se você está produzindo, então, por exemplo, você está produzindo bolos, os ingredientes que você compra para fazer esse bolo, juntando tudo, o custo ele vai ser menor do que o preço pelo qual você vai vender o bolo, né? Porque você tem que ter um lucro, você não vai vender as coisas de graça ou vai vender as coisas gastando mais do que recebe. Então, a função lucro é essa aqui. Então, primeira coisa, bora ver qual é a receita, né? Qual seria a receita dele. A receita dele, por exemplo, se ele tivesse vendido 2 sacas de soja, seria o quê? Se uma saca é R$50, 2 sacas seriam R$100. Então, essa seria a receita dele. Só que no caso, ele não diz, ele não fala aqui quantas sacas ele vendeu. Ele diz que foi uma quantidade X, uma quantidade que a gente não sabe. Então, se eu sei que cada saca custa R$50 e ele vendeu X sacas, então a minha receita vai ser 50X. Né? E de fato, né? Se ele tivesse vendido 2, 50 vezes 2, 100. 3, 50 vezes 3, 150 e assim por diante. E qual é o custo? O custo fala aqui ó, na questão que ele gasta R$1.200 por hectare plantado. Só que mais embaixo aqui, ó, nesse ponto, ele fala que ele plantou 10 hectares de soja. Então, a gente tem que descobrir, né? Na verdade, a gente vai fazer uma multiplicação, porque se a cada hectare tem um custo de 1.200, 10 hectares vai ser o quê? Vai ser 1.200 vezes 10. Isso aqui dá quanto? R$12.000, né? Então, ele teve um custo com esses 10 hectares plantados de R$10.000. E esse daqui é o custo, né? Pronto, a gente já tem a nossa receita, a gente já tem o nosso custo, então a gente agora só é fazer a substituição. Vou fazer aqui mesmo. Então, nosso lucro, nossa função lucro, ela vai ser a nossa receita, 50x, menos o nosso custo, que é R$12.000. E aí, observando as alternativas, a gente vê que aqui é igual, né, ao que a gente encontrou, é a letra B. Então, a letra B é a resposta dessa questão.